Olá, o entrevistado de hoje do programa Questão Política é o general Mário Araújo. Com mais de 40 anos de exército, foi comandante da 4ª Região Militar. Já na reserva, foi secretário de Justiça e Segurança Pública nos 2 primeiros anos do governo Romeu Zema. Mário Araújo fala sobre diversos assuntos da política nacional, fala sobre questões estratégicas e o papel das Forças Armadas na sociedade. Acompanhe conosco nesta edição do programa Questão Política. General Mário Araújo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar aqui conosco do programa Questão Política. É uma honra receber o convite, estamos aqui juntos para a gente ter esse momento aqui de troca de ideias a respeito do nosso querido Brasil. Bom, general, o senhor tem uma trajetória invejável aí nas Forças Armadas, né? Foram 40 anos de oficialato e depois veio participar da administração pública em Minas Gerais como secretário de Justiça e Segurança Pública. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco essa trajetória aí para quem nos assiste. Eu sou nascido em Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, e com 17 anos eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz um curso de 4 anos. Após esse curso, declarado aspirante, fui servir em Belo Horizonte, em São João del Rei, depois eu servi na minha terra natal, passei muito tempo no Rio de Janeiro como aluno das escolas de formação e de altos estudos militares, e nas escolas eu também fui instrutor, e fui promovido a oficial general no ano de 2008, e permaneci no serviço ativo até o ano de 2015, quando passei para a reserva. Quando passei para a reserva, estive na atividade privada, exercendo um cargo de staff numa empresa de distribuição de alimentos. Eu lidava diretamente com melhoria de processos administrativos, financeiros e na parte de desenvolvimento dos recursos humanos. Uma experiência muito boa na atividade privada. Depois disso, eu me candidatei a deputado federal em 2018 pelo Partido Social Liberal, quando obtive 20.140 votos. Ato contínuo, fui convidado pelo governador Zema para exercer o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, onde fiquei e permaneci até o dia 31 de janeiro de 2021. E foi muito diferente essa experiência aí como secretário de Justiça e Segurança Pública daquilo que o senhor tinha vivido lá no Exército? A diferença, a gestão pública obedece o mesmo regramento das nossas leis. Entretanto, a minha atividade no Exército, apesar de ser um gestor público no Exército, eu tinha lá um ambiente que eu conhecia bastante, já que na carreira militar nós não nos tornamos generais no estalar de dedos, né? É uma escada que vai subindo de aspirante, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, aí sim é promovido a oficial general. No ambiente do Estado, eu tive gratíssimas surpresas. Encontrei um servidor público muito dedicado, muito profissional, muito bem preparados. Então, eu trabalhava com cerca de 2.000 servidores diretamente ligados à minha carteira, porque a Justiça e Segurança Pública ela tem como papel mais importante, aqui em Minas Gerais, pelo regramento atual, é integrar as forças
policiais, polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros, e gerir diretamente o sistema prisional, socioeducativo e prevenção à criminalidade. E aí eu tive a oportunidade, sim, de lidar com essas pessoas num ambiente um pouco diferente do Exército. Mas, para minha grata surpresa, encontrei pessoas muito bem preparadas para o exercício funcional, o que me agradou bastante e facilitou minha atividade. Segurança pública é um dos setores mais sensíveis da administração de um Estado, né? Ali, quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou? Você disse muito bem. O Estado surge por necessidade de segurança. Antigamente, eram cidades-estado. Na medida que houve a prosperidade, houve a necessidade de estabelecer segurança entre essas cidades e estados. Aí surgiu a necessidade de um governante, de regras para integrar essas cidades e estados. Daí surgiram os estados-nação. Mas o viés, o mote era segurança. E essa segurança faz parte, é um dos pilares da nossa sociedade. É uma atividade extremamente relevante para a sociedade. Sem polícia, só reclama da ausência da polícia o malfeitor. As pessoas de bem querem sim ter uma polícia por perto e pagam muito por isso. E essa foi a visão que eu tive muito próxima. Eu sempre trabalhei na área de defesa, já que o Exército está no contexto das Forças Armadas que existem para a defesa da pátria, como está previsto no artigo 142 da nossa Constituição Federal. E aqui em Minas Gerais, particularmente, a Polícia Militar é quase um contingente de exército, né? Às vezes maior do que exércitos de muitos países por aí, né? Exatamente. Reúnem cerca de mais de 40 mil servidores e é uma das melhores polícias do Brasil. É uma das instituições policiais de referência no nosso país. Nós recebemos, no âmbito da polícia, integrantes de vários outros estados da federação que vêm aqui fazer os seus cursos de pós-graduação. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, isso pode parecer que é chover no molhado, mas ela precisa ser muito bem cuidada, muito bem tratada, porque a entrega é de altíssimo nível. Para você ter uma ideia, juntamente com o trabalho da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Sistema Prisional Mineiro, que tem um papel muito importante, do Sistema Socioeducativo, que acolhe os jovens infratores em conflito com a lei, e também as atividades de prevenção à criminalidade, que é outra atividade também que passa desapercebido. É uma atividade de extrema importância para dar a segurança devida à população mineira. E nós temos orgulho de dizer que o sistema de segurança pública de Minas Gerais hoje é o que faz a melhor entrega de todos os estados da federação, com os índices de criminalidade mais baixos, particularmente os crimes violentos, que é o indicador mais importante para medir o ambiente de segurança de uma sociedade. Então, temos esse grande orgulho de dizer que Minas Gerais está na frente dos demais estados. Quando eu entrei na secretaria, nós éramos o 3º lugar, atrás do estado de São Paulo e do estado de Santa Catarina. E pelos indicadores alcançados na gestão do governador Zema, da qual eu fiz parte durante 2 anos, e agora nós temos outro secretário que também deu continuidade aos trabalhos, juntamente com as
3 corporações mais importantes ligadas a esse processo, sem esquecer do sistema prisional, socioeducativo e prevenção à criminalidade. Nós temos aí a melhor entrega do nosso país, que é um motivo de grande orgulho para os mineiros. Bom, general, pelo que o senhor relata aí, o senhor veio parar na administração pública numa experiência muito bem sucedida, a partir do momento que o senhor se candidatou a deputado federal, não foi eleito, mas teve uma certa projeção, seu nome apareceu. E uma coisa que se discute hoje muito no país é essa participação de militares na política. Há muitos setores que criticam isso, setores que a gente vê aí na imprensa, no meio intelectual, nas universidades. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica à participação dos militares na política? Sua pergunta é excelente. Me dá a oportunidade de apresentar meu ponto de vista. Eu vejo de forma muito clara que a participação do militar da ativa ela não é compatível com o exercício da política partidária. Isso é muito claro. Nós, militares da ativa, temos que ter uma postura apolítica. Individualmente, nós temos a nossa visão de mundo e as nossas preferências políticas. Entretanto, quando o militar passa para a reserva, ele deixa para trás o seu exercício funcional e as suas condições de comandar tropa. E aí não há qualquer incompatibilidade no exercício político. Pelo contrário, os militares não são cidadãos de segunda categoria. Eu nem chamo, para mim, todos os cidadãos têm que ser de primeira categoria, porque estão num contexto de um ambiente legal para o seu exercício da cidadania. Tão falada. E o militar da reserva, pelo seu conhecimento, a sua vivência profissional, pode sim contribuir muito para o nosso país. Alguns políticos que se referem aos militares até de forma jocosa, nos tratando como cidadãos de segunda categoria, é um grande equívoco. A minha origem, eu não tenho nenhum parente militar, eu entrei no Exército com 17 anos, fiz uma opção profissional, por vocação, por acreditar naquela atividade. Trabalhei no Exército por 42 anos, deixei o serviço ativo e agora eu entro na política para dar a minha contribuição à construção de um país melhor, um país que eu acredito na minha visão. E predisponho o meu nome, ofereço o meu nome como dentro do processo de escolha, num ambiente estritamente dentro das regras democráticas, para que eu possa representá-los nas assembleias e na Câmara Federal. Então, não há nenhuma incompatibilidade. Nós temos referências de outros países que a maioria dos presidentes, por exemplo, nos Estados Unidos, tiveram passagem nos exércitos e em combates reais. Aliás, esse é um item dos seus currículos extremamente valorizados como os defensores da pátria e dos interesses norte-americanos. E aqui, no Brasil, nós temos, sim, muito orgulho de dizer e referir a nossa origem. Eu sou um soldado da pátria. Eu servia como soldado armado e agora eu sou um soldado armado de ideias para defender os interesses da nossa sociedade. Dentro dos critérios, da visão de mundo que eu construí nos meus paradigmas, que são baseados nas minhas experiências pessoais. Como o senhor disse, o senhor entrou no Exército aí num período em que nós estávamos no auge do regime militar. E o Exército, das 3 forças, foi aquela que esteve em maior destaque, talvez por ter uma ramificação maior pelo interior do país. E o senhor
entende que há um certo preconceito nessa visão, né, de que os militares na política significariam um retrocesso a esse período um pouco mais autoritário da nossa história? Não, esse sentimento havia no início, lá nos anos, na década de 80, quando os militares deixaram o governo militar. Em 1985, houve o fim do regime militar e a eleição do Tancredo Neves e a assunção no poder, em função do falecimento de Tancredo Neves, do senhor José Sarney. E desde aquela época havia, sim, esse sentimento da presença dos militares nos ambientes políticos. Mas o tempo passou, a poeira assentou, e eles perceberam que os militares têm muito a contribuir com o nosso país. Haja vista a minha campanha em 2018, em que eu praticamente, com pouquíssimos recursos, porque nós não somos ricos, os militares percebem salários compatíveis com uma vida muito modesta, e não há como acumular riquezas, pelo contrário, mas isso foi uma escolha que eu fiz, de acordo com as minhas necessidades, e vivi muito bem ao longo da minha vida com o soldo de militar, apesar de, comparando com percepção salarial de outros profissionais liberais, mas isso nunca foi motivo de constrangimento. Então, pelo fato de eu ter poucos recursos, eu gastei pouco na política. E mesmo gastando muito pouco, apenas com a força do nome, da minha experiência como militar e como oficial general, eu me apresentei e fui muito bem votado, muito acima do que eu esperava. Eu julgava receber cerca de 10 mil votos pela minha expectativa e fui surpreendido com um número muito maior. Então, esse foi um momento, esse momento passou, e a sociedade hoje tem um outro olhar para o segmento militar, o que é muito bom, porque nós somos cidadãos, durante o exercício funcional, cidadãos fardados, armados, mas defendendo os interesses da nossa pátria. Nada mais que isso. O senhor, durante esse período, né, acompanhou a transição, né, do regime militar para o regime constitucional que nós temos hoje, o regime da Constituição de 88, que prevê eleições diretas, alternância de poder, pluripartidarismo, né? Como é que o senhor viu isso aí dentro das Forças Armadas? Houve uma mudança de doutrina política dentro das Forças Armadas? Não, pergunta excelente. Eu entrei no Exército, já havia 10 anos do regime militar instalado desde 64, quando os presidentes eram eleitos no sufrágio do Congresso. Então, que fique bem claro. E nós sabíamos, desde então, que aquele era um período de transição, que logo, logo nós iríamos voltar à normalidade plena da democracia. E o que se viu foi o retorno das regras democráticas, onde todos os cargos eletivos eram baseados no sufrágio universal, com a participação da população. E dentro do Exército, isso não mudou nada, porque o trabalho nosso, no meu caso, como tenente, capitão, eu estava muito ligado à preparação da minha tropa, à geração de capacidades de combate para defender os interesses da minha pátria. Então, não houve mudança nenhuma, pelo contrário. Durante o governo militar, eu comandei pelotão. Ainda no governo militar, eu iniciei a comandar companhia, já no posto de capitão. Continuei capitão no governo civil,
aí fui promovido a major, tenente-coronel, coronel. Não houve mudança qualquer. Há uma separação muito grande do ambiente político com o ambiente militar. Nós sempre definimos isso de forma muito clara. A sua pergunta é boa, me permite esclarecer isso. Apesar de a população, quando eu era tenente, eu ser culpado pela inflação, pelo preço da gasolina e assim por diante. Havia esse tipo de cobrança na rua aí? Olha, o feijão foi a tanto, né? Aí eu falei, olha, na realidade você está cobrando de mim a carestia dos gêneros de primeira necessidade, mas na realidade eu estava cuidando do meu pelotão. Eu sinto os mesmos problemas que vocês sentem. Né? O senhor também vai ao supermercado e sente o problema, né? Igual, brasileiro é igual, não tem. Mas uma coisa que à época chegou a provocar alguma discussão, e o senhor participou disso também, pois estava na ativa, logo quando, no início, né, dos governos civis, houve uma mudança de estrutura, no sentido de se criar o Ministério da Defesa, o que fez com que, em alguns momentos, as Forças Armadas brasileiras estivessem sob o comando de um civil. Como é que isso repercutiu nas Forças Armadas? Muito bem. Então, eu acompanhei esse processo de mudança, mas isso foi dentro de um contexto mundial. Todos os países já tinham criado seus ministérios da defesa para cuidar dos assuntos de defesa de cada nação. E o Brasil ainda havia, na época, os ministérios das três forças: Ministérios da Aeronáutica, Ministério da Marinha e Ministério do Exército. A mudança foi feita de forma muito gradativa, suave, sem nenhum impacto. O ministro do Exército, antigo ministro da Guerra, o ministro do Exército se transformou em comandante do Exército, com prerrogativas muito semelhantes, inclusive sendo escolhido, eles são escolhidos, comandantes das três forças, são escolhidos diretamente pelo presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. E não houve nenhum impacto. Pelo contrário, eu acho que houve vantagens, porque se criou um ambiente com melhor integração. Havia, à época, o Estado-Maior das Forças Armadas, o famoso ENFA. Esse ENFA foi trazido para o ambiente do Ministério da Defesa. Ele existe até hoje com outro nome, chama ENCFA, que tem um papel de integrar as três forças. Observe que as três forças existem para atuar de forma integrada na defesa da pátria. E a criação do Ministério da Defesa deu maior qualidade nesse processo de integração, porque o Exército não pode ir para a guerra isolado. O Exército, para ocupar o terreno, para se desenvolver no terreno, precisa de uma cobertura aérea. Quem faz essa cobertura é a Força Aérea. O Exército, quando opera no litoral, precisa também do apoio da Marinha. Então, a palavra de ordem é integração entre as forças singulares. E essa integração, ela foi criada uma plataforma mais requintada para que fossem integradas, o que foi muito bom. Eu trabalhei também, não trabalhei no Ministério da Defesa, mas por ter sido oficial chefe do Centro de Doutrina do Exército, eu estava sempre integrando os conceitos doutrinários da Força Terrestre com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea. Então, eu acho que foi um avanço e não houve nenhum impacto. Fala-se muito em perda de relevância por parte do segmento militar. Pelo contrário, eu acho que a relevância maior da atividade militar é a entrega das suas capacidades de combate na proteção da sociedade.
O militar existe para proteger o Brasil. Enquanto houver o Brasil, haverá necessidade das Forças Armadas. Haja vista que alguns ideólogos já diziam que não haveria mais guerra, e nós estamos observando na Europa um conflito do Ocidente com o Oriente, com as forças russas envolvendo a Ucrânia. Então, a guerra está na agenda atual. Eu me lembro muito bem que uma revista de circulação nacional publicou numa primeira página: Forças Armadas para quê? Questionando, será que nós precisávamos de Forças Armadas? Outros países hegemônicos já ofereceram seus exércitos para nos proteger. E não tem um conceito em geopolítica que não existe espaços vazios. Se você não tiver um exército para se proteger, certamente haverá um outro exército alienígena e os interesses não necessariamente serão coincidentes com os nossos. Aí nós estamos vendo, em pleno século XXI, um conflito armado envolvendo nações e os seus exércitos. Aí eu volto àquela pergunta feita por essa revista de circulação nacional: Forças Armadas para quê? Sabe para quê? Para defender os seus interesses. Uma nação é apoiada em 3 conceitos: território, povo e poder soberano. Se você não tiver um poder soberano, você é escravizado. Essa que é a realidade. General, e por falar nisso, como anda a nossa capacidade militar? Pergunta muito interessante também. Eu, como chefe de doutrina, fiquei muito próximo dessas questões. E as nossas capacidades, nós temos capacidades instaladas de alta relevância no contexto do hemisfério sul, isto é, da América do Sul. Entretanto, quando se compara as nossas forças com países que têm hegemonia mundial, aí nós ficamos muito para trás. Então, o povo, a população tem as Forças Armadas que merece e Forças Armadas que foram preparadas de acordo com as decisões políticas. E é muito interessante sua pergunta, Dário, que nós não encontramos capacidades militares na prateleira. Por exemplo, forças que fazem diferenças como brigadas blindadas, tropa aeromóvel, tropa de operações especiais, que nós temos o comando de operações especiais na cidade de Goiânia, com emprego estratégico, tropas treinadas para um ambiente de selva. Essas tropas que nós temos, que são capacidades instaladas e disponíveis para o pronto emprego, essas tropas nós não conseguimos adquiri-las em prateleiras. Sai uma brigada blindada no estalo de dedos, não. Isso tem que ser construído com doutrina, com organizações, com um processo de preparação e adestramento, com infraestrutura, com material, com ciclo de vida adequado, já que todo material tem sua fadiga e sua obsolescência, que com o tempo vai acontecendo, já com o desenvolvimento de alta tecnologia na formulação de novas armas modernas. Então, é um mundo de coisa. Por isso que eu falo, Forças Armadas têm que andar na mesma estatura do país. Um país sem um poder soberano, ele passa a ser escravizado. E nós estamos vendo o exemplo disso aí. E quando se fala em soberania no Brasil,
nós voltamos os nossos olhares para a Amazônia. Sobretudo ali é um vasto território, um terreno difícil, né? Com grande vulnerabilidade e que é cobiçado pelo mundo inteiro, né? Exatamente. É motivo de cobiça, usando todo tipo de narrativa. Questão ambiental, questão indígena, questão de exploração do nosso solo, as riquezas minerais estão lá. Nós temos uma concentração de milhares de organizações não governamentais que são bancadas por recursos internacionais para se instalarem na Amazônia. Então, você veja que a Amazônia é, sim, cobiçada. E a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia ela transcende os nossos limites de fronteira. É um problema da América do Sul. Então, nós precisamos, primeiro, ocupar a Amazônia, vivificar a Amazônia, conviver com as nossas populações indígenas, conviver integrar a nossa própria população, melhorar as condições de vida. Eu morei na Amazônia 4 anos, em Boa Vista durante 2 anos, como major, conheci de perto a questão da Raposa Serra do Sol, estive visitando os extremos da reserva Yanomami, que abrange toda a fronteira norte brasileira, uma faixa de 3.000 quilômetros. Estive vivendo também na Raposa Serra do Sol, área indígena que foi demarcada na década de 90. Inclusive foi um dos processos mais polêmicos da história do Supremo Tribunal Federal, não é? Porque veio decidir essa questão, inclusive expulsou ali muitos agricultores, deixou a reserva só para os índios, mas existia ali também uma questão de observar o acesso das Forças Armadas àquele território, até por uma questão de soberania. Como é que se desenvolveu isso lá? Como é que o senhor acompanhou isso? Isso eu estive presente. O Exército, ao se deslocar dentro dessa área que pertence ao Brasil, nós éramos recebidos com parte do segmento indígena que ocupa a área, não com muito boa vontade. Mas nós íamos assim mesmo, nós nunca deixamos de circular no território nacional. E aí, quando foi demarcada a reserva Raposa Serra do Sol, eu não sei se você sabe, um dos critérios da sociologia para a demarcação de área indígena é demarcar áreas para tribos da mesma etnia. E na Raposa Serra do Sol, 4 etnias foram abrangidas. Como é que você sabe um dos mais importantes indicadores da etnia indígena? É pelo dialeto falado. Então, nós temos na Raposa Serra do Sol 4 segmentos indígenas, porque falam 4 dialetos distintos. Taurepang, Uapixama, Macuxi e mais um outro que não recordo agora. Houve uma resolução do STF à época em que as Forças Armadas não poderia haver qualquer limitação no seu exercício funcional e constitucional, que é a defesa da pátria. Então, a presença das Forças Armadas é muito interessante, Dário. Nós temos aqui vários exemplos. Nós viajamos em pequenas aeronaves durante cerca de 2, 3 horas sobre a floresta amazônica. De repente surge uma clareira. Ao aproximar da clareira, nós observamos uma bandeira do Brasil. Uma pista de pouso, a aeronave pousa, e lá nós somos recebidos por um pelotão do Exército, de um lado, e do outro lado, do cacique ou capitão da reserva indígena. Coisa interessante. E lá, essas 2 comunidades convivem com muita harmonia. E a gente pergunta para o índio, você é de qual país?
Aí eles falam, nós somos brasileiros, nós defendemos aquela bandeira. Então, são experiências muito marcantes vividas na Amazônia. É muita gente que acha, né, que o exército, o homem branco lá, vai ser necessariamente um agressor, né, à comunidade indígena. Mas muitas vezes é um protetor, né? Assim, o objetivo é ser um protetor, assegurar inclusive o território para os índios, né? Exatamente. Pelo contrário, o Exército Brasileiro, que pertence à nação brasileira, nós somos servidores da pátria. O Exército não existe para si mesmo. E nós estamos lá ajudando a própria FUNAI na proteção dos nossos índios. Cada pelotão tem cerca de 50 pessoas, homens e mulheres, que vão para lá levando as suas famílias. Lá convivem com as nossas comunidades indígenas. E nessa convivência, nós prestamos apoio de saúde com profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, e também com remédios para cuidar dos nossos índios. Então, é um processo muito interessante que do próprio governo do Estado brasileiro, o único que tem capacidade de durar a nação, isto é, de chegar e permanecer, são representantes das Forças Armadas. Mas nós somos Brasil, fardados, o que não tem diferença nenhuma. Aliás, o Exército é constituído de cidadãos fardados. Não tem... A minha origem, o pessoal sempre nos trata assim como... Ou tratavam, né, como alienígenas no processo. Não, são cidadãos comuns com os mesmos problemas, dificuldades, momentos de felicidades, que vive a própria população, não há diferença nenhuma. Não há, os militares pertencem a uma caça, não, pelo contrário. A nossa origem, eu sempre falava, olha, o Exército é o povo armado, com muito orgulho. E uma coisa que a gente observa também, general, e que é sempre bom tratar desse assunto, o Exército às vezes é chamado a intervir em situações urbanas, né, em áreas urbanas, como ocorreu sobretudo no Rio de Janeiro. E quando o povo não está aguentando mais aquela explosão de violência, costumam dizer, onde está o Exército? Como é que o senhor vê isso aí? Eu acho que a alternativa do Exército, que fica à retaguarda dessas questões, que nós chamamos de operação tipo polícia. No Exército, nós temos um portfólio de áreas de treinamento. Uma delas é constituída das operações tipo polícia. Isto é, o Exército atuar como se fosse polícia quando há indisponibilidade, insuficiência ou incapacidade das forças estaduais de atuarem na preservação do Estado brasileiro. Aí resta ao governador daquele Estado solicitar o emprego das Forças Armadas numa rubrica que está na Constituição chamada Operações da Garantia da Lei e da Ordem, as famosas GLO. Aí o Exército, nesse guarda-chuva da GLO, é empregado havendo esses 3 Is que eu citei, incapacidade, insuficiência ou indisponibilidade, para a preservação da ordem. E essas operações, o Exército tem que ser empregado de forma episódica, no tempo e no espaço, com espaço muito bem delimitado e o espaço de tempo podendo ser prorrogado. Mas o Exército não pode negar ao emprego. Por isso que nós nos preparamos para isso. E muitas vezes usamos armamento de guerra, que é um armamento de maior poder de destruição do que o próprio armamento da Polícia Militar, porque nós estamos fazendo um tipo de adaptação do nosso teatro de operações, das operações de guerra para as operações tipo polícia. Essa é a explicação que eu tenho. Mas é errado o Exército ser empregado? Ora, o errado seria abandonar
as áreas conflituosas e deixar a sorte dos malfeitores, tirando a liberdade do cidadão brasileiro de ir e vir. Então, o Exército é empregado para assegurar a liberdade e o direito de cada um de viver na sua pátria. Então, um emprego com essas características de forma episódica no tempo e delimitado na área é, sim, um emprego compatível, tem que ser a gente mesmo. Existe a Força Nacional de Segurança, mas, às vezes, essa Força Nacional não é suficiente. E o Exército tem uma estrutura logística, porque as operações militares, o que aparece é o soldado na ponta da linha. Mas o que faz diferença é a capacidade de durar a nação. E durar a nação quer dizer logística. Como que a tropa se desloca, como que ela ocupa o espaço, como que ela se alimenta, como que ela recebe suprimento, como cuida de feridos, como faz a evacuação dos seus feridos e assim por diante. E o Exército tem essa capacidade de durar a nação. Somos preparados para isso. Por isso nós somos empregados. Outra coisa que a gente vê agora em Minas Gerais, com esse caos rodoviário aí, chamaram o Exército, né? O Batalhão Militar de Engenharia, né? Exatamente. Então, é outra forma de ser empregado no Exército, que nós chamamos de emprego em ações subsidiárias, para apoiar o desenvolvimento nacional. Não cabe ao Exército assumir a construção de toda a malha viária, seja rodo ou ferroviária. O Exército tem um trabalho de apoiar pontualmente. E esse apoio é interessante porque a engenharia na guerra, ela tira o movimento do inimigo ou facilita o movimento das tropas amigas. E quando o Exército é empregado na construção de estradas, ele está treinando também para a guerra. Quando o Exército constrói uma ponte, lança uma ponte de uso intermitente, o Exército está treinando para a guerra. Então, o Exército vê com ótimos olhos esse aproveitamento da sua força na construção das nossas rodovias e ferrovias, porque isso é treinamento para a guerra e trazendo benefícios para a sociedade. Olha que coisa bacana. Nós treinamos para a guerra e melhoramos as condições de vida da nossa sociedade. Muito interessante isso aí. Falando agora um pouco da política, né? O senhor foi candidato a deputado federal em 2018 e volta a ser candidato agora em 2022? Pois é, eu tinha já deixado as questões políticas, partidárias, né? Apesar de a gente, como ser humano, a gente nunca deixa de ter a sua visão política sobre o seu país, mas houve um apelo tão grande por parte de pessoas que me conheciam, né, que tiveram a oportunidade de a gente conviver. Então, eu resolvi me lançar novamente. Hoje eu sou um pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Ontem eu fiz a minha filiação no Partido Liberal e vou defender as ideias alinhadas com o nosso presidente para a reeleição. E quero ter a oportunidade de estar à frente para ajudar o presidente Bolsonaro nessa reconstrução do Brasil. Essa é a minha visão de mundo, que eu tenho com muita convicção e orgulho, e quero gozar da confiança dos eleitores. Eu tive 20.140 votos na outra eleição, e agora com uma perspectiva bem maior de votação, porque eu me tornei mais conhecido, vou fazer uma campanha, vou circular mais aí pelo estado de Minas Gerais, e aí os eleitores vão apresentar meu nome para escolha. Se o meu nome for do agrado, se tiverem alinhamento com a mesma visão de mundo dos eleitores, para mim vai ser uma grande honra representá-los. E vou participar desse processo de reconstrução do nosso país. Tem muita coisa que precisa melhorar, nós temos um parlamento muito caro, não precisa ser dessa forma. A minha proposta é enxugar o parlamento, diminuir despesas dos nossos deputados e senadores e dos órgãos públicos, para tornar o Brasil para os brasileiros, e não para um determinado estamento da sociedade.
E eu quero fazer isso com Bom, muito orgulho. Essa é a minha grande contribuição e vou defender os interesses da família, da propriedade privada, interesses do empreendedor, interesses da nossa pátria. E quero ter uma escola sadia para as nossas crianças, hospitais que funcionem de verdade e não usar essas estruturas apenas para ganho político. Eu vou entrar numa grande confusão. Sei que vou arranjar muito problema para mim, mas eu não posso me omitir. como é que o senhor viu essa experiência de ter um militar na presidência da República e vários militares integrando o ministério? A visão geral que o senhor teve desse governo Bolsonaro? Uma experiência fabulosa. Eu conheço o presidente Bolsonaro pessoalmente. Nós fomos da mesma turma de formação na AMAN e tivemos juntos nos 2 primeiros anos. Depois ele foi para a artilharia, eu fui para a infantaria. E de lá para cá nos encontramos de novo na ESAO, quando ele deixou o serviço ativo, foi ser vereador da cidade do Rio de Janeiro e depois deputado federal. E durante as eleições a deputado federal, eu votei no Bolsonaro, eu e minha família, diversas vezes no Bolsonaro. Ele ia pedir votos e, como eu acreditava muito nele, desde sempre, na questão Raposa Serra do Sol, eu era oficial do Estado-Maior lá da Brigada de Boa Vista e acompanhava o trabalho dele parlamentar, ele defendendo o Brasil contra essa demarcação. Então, desde sempre, o Bolsonaro foi um patriota. Bolsonaro não é um paraquedista nessas questões nacionais. Ele, desde sempre, defendeu os interesses do Brasil. E quando se apresentou, ele foi eleito pela população. E ele dizia, olha, se eu for para a presidência, eu vou trazer comigo as pessoas que eu acredito. Não é assim que funcionam com os demais outros presidentes? Como é que eles fazem? Trazem os correligionários políticos. Bolsonaro trouxe as pessoas que ele confiava. Falou que ia colocar um general de 4 estrelas no Ministério da Defesa, e colocou os generais em postos-chaves de estrutura, porque ele conhece a nossa formação moral para lidar com a coisa pública. Não é que no ambiente militar nós não tenhamos pessoas que venham a desviar as suas condutas. Não, pelo contrário, no Exército eu mostrei o caminho do dever para muita gente e abri processos com muitos integrantes, contra muitos integrantes das Forças Armadas. A única diferença é que nas Forças Armadas, quando uma pessoa comete prática de ilícitos, a resposta é imediata, eles são extirpados do sistema. Eu sempre falo que quem serve o Exército não são pessoas que vieram de Marte, vieram da sociedade brasileira e trazendo todos os paradigmas da sociedade. Então, nós recebemos também laranjas podres, mas essas laranjas podres, quando observadas e constatadas, dando direito de defesa, elas são extirpadas do nosso ambiente. E o Bolsonaro, conhecendo os valores morais cultuados nos ambientes das Forças Armadas, trouxe, sim, os militares para trabalhar com eles, porque eram pessoas de confiança, são pessoas de confiança. Simples assim. Ele teve o vice, né, o general Mourão. Muito se questionou como é que um general seria vice de um capitão, mas parece que é um pouco de incompreensão de como funciona até mesmo a democracia, né, porque ali agora todos são civis, né? E parece que há um movimento agora para colocar um general mineiro como vice. Vai ser o senhor que vai ser o vice? Esse general mineiro, eu acho que ele já tem nome, né? Fala-se muito no general Braga Neto, que é um companheiro meu de trabalho. Trabalhei com o Braga Neto em diversas ocasiões. É uma pessoa maravilhosa. Quando da crise do Rio de Janeiro, a imprensa me ligou perguntando sobre o Braga Neto. Falei, o general Braga Neto é uma pessoa de extrema qualidade profissional, praticante de princípios morais, e vai cumprir a missão que lhe foi atribuída. Ele não pediu nada e está lá cumprindo a missão.
Felizmente, o general Braga Neto foi chamado pelo presidente da República para exercício de cargo, inicialmente chefe da Casa Civil, posteriormente ele foi para o Ministério da Defesa, e é uma pessoa muito especial. E se for compor a chapa do presidente Bolsonaro, foi muito bem escolhido. E o Bolsonaro tem os seus motivos para trazer um oficial general como para compor a sua chapa. E detalhe, o Braga Neto vai submeter o nome à população brasileira. E com relação a essa questão de capitão, quando ele é escolhido presidente da República, ele recebe um diploma chamado Comandante Supremo das Forças Armadas. Acabou. Capitão dele é apenas uma origem. O que vale é a manifesta vontade popular que legitima as pessoas nos cargos do exercício da política. Ponto final. Bom, um processo eleitoral é sempre cercado de muitas polêmicas. Fala-se hoje numa liderança nas pesquisas aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi inicialmente condenado, depois teve seus processos anulados. Recentemente agora surge a notícia até de que o procurador da República que encaminhou os processos contra ele foi condenado a lhe pagar uma indenização por danos morais. A gente vê aí uma certa insatisfação muito grande das pessoas com o judiciário brasileiro. Esses embates com o judiciário que ocorreram durante o governo Bolsonaro, você acha que foi positivo para o Bolsonaro ou acabou desgastando demais? Ou é algo que é preciso realmente ser discutido no Brasil hoje? Excelente questão. Então, primeiramente, é um assunto sensível e eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de ter a minha visão. Primeiramente, não é o judiciário. São pessoas que estão no exercício do judiciário. E todos estão de passagem. Eu fui oficial general do Exército durante 8 anos. Eu sempre tive a consciência que aquele exercício de comando era transitório. A mesma coisa acontece com o exercício da magistratura. As pessoas estão em trânsito, tudo é passageiro nesses exercícios funcionais. Primeiro detalhe. E essa perplexidade, essa indignação, essa inversão de valores que nos agride tanto, são provocadas por pessoas. Eu conheço muita gente no judiciário que merece muito meu respeito. Eu fui secretário de Justiça e Segurança Pública, trabalhei muito aqui no Tribunal de Justiça, trabalhei com juízes das varas de execução penal. É um orgulho ser brasileiro e conviver com esses magistrados. Infelizmente, há, neste momento, uma proximidade da política e do judiciário em alguns tribunais. Ponto. É isso que está acontecendo. Mas todos estão de passagem. Eu tenho certeza que uma nova onda virá e ainda nós vamos ter muito orgulho do poder judiciário que nós temos. Infelizmente, nós estamos tendo esses momentos de sombra, que são passageiros. A população está acompanhando isso, há uma indignação muito grande, e isso vai mudar, porque o que vale é a vontade popular. Mais cedo ou mais tarde, ela vai prevalecer. É uma inversão de valores, isso vai inibir muitos trabalhos dos promotores. Eu estou vendo aí um caso de um promotor tendo que indenizar uma apresentação que ele fez em PowerPoint, e é uma perplexidade enorme. Mas a população é que vai decidir isso através do voto. E nós vamos fazer os nossos processos de escolha. Agora, nenhum magistrado está ocupando cargo, ele chegou lá e ocupou pela força. Não. Todos eles foram escolhidos.
E essas escolhas foram feitas pelos políticos da vez. Esses políticos da vez foram escolhidos pela manifesta vontade popular. Então, a própria população tem que fazer o seu meia-culpa e rever os seus critérios de escolha. E é por isso que eu apresento o meu nome como opção, como pré-candidato. Senão, eu ficaria em casa. Se tivesse tudo muito bem, eu ficaria em casa. Eu quero entrar nessa luta para mostrar que somente mudando os políticos nós vamos mudar o Brasil. Não há outro caminho. É pela política. E Platão já dizia, se você não gostar de política, será governado por quem goste. E não pode reclamar depois que os governantes estão tomando decisões diversas às suas. Você não quis participar. Quis ficar no conforto da sua poltrona, no conforto da internet, participando via internet. Não, nós temos que ir para a rua e colocar e nos apresentar. Essa que é a proposta. Entendeu? Dário, você vai ver, eu já tenho idade para ler um pouco o que vai acontecer no futuro. Na medida que você vai vivendo, você acumula na sua bagagem profissional e como cidadão e consegue antever o futuro com mais acuidade. Você vai ver que a resposta virá. Quando nós estávamos em 2013, nas crises de 2013, quando a população foi às ruas e falou: nós não queremos esses estádios padrão FIFA, nós queremos hospitais padrão FIFA, nós queremos educação padrão FIFA. Ninguém acreditou, mas a população ali já estava dando o seu recado e queria mudança. E essa mudança veio com um processo da dialética, do choque das ideias, onde há uma afirmação, há uma negação, gera uma nova tese e assim caminha a humanidade. Então, nós estamos sempre no processo de revisão das nossas posições. Esse é apenas um momento. Você vai ver. Você é novo e vai ter a oportunidade de ver muita mudança boa aí para o nosso querido Brasil. Muito bom, muito boa conversa. Nós conversamos então com o general Mário Araújo, general da reserva, ex-comandante da 4ª Região Militar e ex-secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, com uma vasta experiência nas Forças Armadas. General, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite e a gente deseja ao senhor que o senhor tenha êxito nessa sua trajetória política aí. Agradeço muito, Dário. Essas palavras aqui expressadas por mim são com muita sinceridade. Eu não tenho qualquer pretensão de poder que não seja a construção do nosso país. É mais por negar inércia ou omissão. Eu prefiro ser julgado por ter tentado e não conseguido do que não tentar e ser acusado de comodidade, de inércia, de omissão. Então, com muito orgulho, eu me apresento. Estou muito feliz de estar participando desse tipo de entrevista, abrindo o meu coração. Eu acredito que o Brasil é muito maior do que o que nós temos agora. E você sabe, olha, você cuida sua pátria, da sua família, e a sua família será respeitada. Aquele que não cuida da pátria terá a pátria desrespeitada. Bom? Um forte abraço. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.